Olá, turma. Bom dia de novo. Professora Simone aqui. Hoje nós vamos para a aula de Ciências Humanas e História, certo? É dia 27 de maio. Então, antes de começar, eu já queria pedir para vocês darem um like aqui, ativarem os sininhos para as notificações e se inscreverem no canal. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou passar uma introdução aqui sobre a história dos Iorubá, tá? Vocês já devem ter percebido que a gente está vendo a história de alguns povos que viveram aqui e no Brasil, tá? Na aula passada a gente tinha visto e hoje nós vamos ver um outro tipo de povo, vamos ver na verdade as características desse povo aqui, Iorubá. Povo que contribuiu para a formação da sociedade brasileira, certo? Então, no livro de vocês já vai direto lá para o conteúdo. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho, algumas curiosidades, tá? Pode ser que fique um pouco cansativo, repetitivo, enfim. Mas eu acho importante a gente verificar isso aqui para vocês conseguirem pensar aí e elaborar um pouco melhor a resposta de vocês. Então, vamos lá, Os Iorubás. Os Iorubás constituem um grande grupo étnico-linguístico da África Ocidental, representando atualmente cerca de 20% da população da Nigéria e parte da população do Togo, do Benin e da Serra Leoa. Fora da África, a cultura Iorubá tem uma forte presença no Brasil e em Cuba. A origem dos reinos Iorubá, também Nagôs, ainda é incerta. Há indícios arqueológicos que eles desenvolveram ao sul do rio Níger por volta do século IX, numa antiga população que... Aqui, peraí um pouquinho. Aqui cortou, tá vendo que faltou um pedacinho? Mas quando eu for colocar aqui, eu completo para vocês, tá? É que eu vou achar no outro arquivo. Aqui embaixo continua dizendo assim, que os Iorubás foram trazidos para o Brasil como escravos. Entraram em grandes números pelo norte de Salvador. Entre eles havia muitos sacerdotes, príncipes, líderes políticos e artistas que foram empregados, sobretudo, em trabalhos urbanos e domésticos. Então, aqui está falando que esse povo veio para o Brasil por meio de Salvador e eles vieram trabalhar aqui com trabalhos urbanos, ou seja, trabalhos da cidade e trabalho doméstico, tá? Principalmente na cidade de Salvador. Boa parte da população negra do Brasil tem seus ancestrais vindos de terras Iorubás. Aqui todos os escravos que chegavam e falavam ou entendiam o Iorubá foram chamados genericamente de Nagôs. Essas populações Iorubás deixaram um vasto legado cultural para a sociedade brasileira, contribuindo, por exemplo, como a capoeira e o candomblé, tá? Então, provavelmente aqui, eu acredito que vocês nem tenham visto falar sobre esse povo Iorubá. Mas quando eu falo que eles contribuíram e deixaram para nós a capoeira e o candomblé, acredito que aqui a maioria também já conhece, ou já tenha ouvido falar, né? Principalmente da capoeira. E se não conhece muito bem o candomblé, mas só aqui pela representação da imagem já imaginam que deve ser, né? Um tipo de espiritualidade que eles tinham. Agora aqui embaixo. Uma das características da cultura Iorubá atual são os trajes elaborados tradicionalmente feitos de algodão, com muitas cores e padrões diferentes. Um dos trajes conhecidos como agbada serviu de inspiração para os famosos abadás, utilizando como uma espécie de uniforme em determinados blocos de carnaval. Então aqui nós temos a imagem do abadá e do agbadá, tá bom? Atenção, esse estudo trata-se de conhecer a cultura de diversos povos e suas crenças.
sobre o surgimento do mundo, explicado através de seus mitos. O objetivo é o de conhecer para respeitar todas as culturas. Agora aqui, a mitologia dos orixás. Então aqui, esse atenção aqui, está falando que a gente está mostrando, está falando sobre esse assunto simplesmente para conhecer os diversos povos e crenças que existiram no surgimento do mundo, tá? Todos têm as suas especificidades e todos têm a sua contribuição. Então a gente não está aqui para julgar um ou outro é certo ou errado. A gente está aqui, a gente está vendo esse estudo simplesmente para conhecer um pouco a história e o que a cultura de cada história contribuiu para a nossa formação do povo brasileiro, tá? Mitologia dos orixás. Significado de orixá. Nome comum e genérico atribuído às divindades africanas que, trazido ao Brasil pelos negros escravizados, foram incorporadas por várias denominações religiosas. Trata-se de ancestrais divinos que se materializavam em forças da natureza, mediando as relações entre o homem e os seres sobrenaturais. Aqui nós temos, olha lá, quem seriam, né? Então, quem seriam, qual é o significado e quem seriam essas divindades africanas? Nós temos o Oxalá, ligado à criação do mundo e dos homens, do Senhor dos Orixás. Nanã, orixá feminino mais velho, possui ligações com a morte. Iemanjá, orixá das águas, mãe de muitos outros orixás. Xangô, orixá do fogo e trovão, protetor da justiça. Oxum, orixá das águas doces, do ouro, da fecundidade, do jogo de búzios e do amor. Ogum, orixá do ferro, guerra, fogo e tecnologia. Yansan, orixá feminino dos ventos, relâmpagos e tempestades. Oxóssi, orixá da caça e da fartura. Oxumari, filho de Nanã, durante 6 meses vive no céu como o arco-íris, e nos outros 6 meses uma cobra que se arrasta no chão. Exu, orixá guardião dos templos encruzilhados, paisagens, casas, cidades e das pessoas, mensageiro divino dos oráculos. Então, olha só, esses, vamos dizer assim, ancestrais divinos, que alguns aqui falam até em deuses, nós vimos muito nos filmes, né? Então, normalmente nos filmes eles aparecem muito para representar alguma história que é passada de uma forma como se não existisse aqui nesse mundo, como se fosse uma história de um outro mundo. Então, a gente vê muito isso. Aqui eu tenho também um link sobre a lenda de criação do mundo e dos orixás. Vou colocar aqui para vocês, pois vocês podem verificar de novo. Criação do mundo e dos orixás. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Hoje, vou contar para vocês a história dos orixás, contada pelos homens de geração em geração. Essas histórias chegaram ao Brasil no século XIX e são repetidas e transmitidas até hoje. Elas foram trazidas pelos iorubás, que vieram da África na condição de escravos e trouxeram consigo os seus deuses, os orixás. Aqui, os iorubás refizeram sua religião, que chamamos de candomblé. Pouco a pouco, essa religião foi se integrando à sociedade brasileira. Cada orixá tem sua comida, ervas e objetos, que são oferecidos nos rituais, nos pedidos e também como agradecimento aos deuses. As oferendas representam a gratidão, o amor e a devoção que as pessoas sentem por cada orixá. A criação do mundo. No início dos tempos, havia um deus chamado Olorum, o Senhor do Céu. Olorum criou os deuses orixás e entregou a eles a criação e o governo do mundo. Ele criou também Orum, que é o espaço onde viviam os orixás, e Ododua criou o mundo. Coube a Oxalá a criação das pessoas. Houve um tempo em que os deuses e pessoas transitavam nos mesmos lugares, sem fronteiras entre o mundo dos orixás e das pessoas. Mas os seres humanos acabaram fazendo coisas erradas e chatearam Olorum, que decidiu então separar esses dois mundos. Vamos conhecer alguns orixás? Exu. Oiê. Deus mensageiro que liga os homens aos orixás. Todos os pedidos que as pessoas fazem aos orixás passam por ele. Seus filhos são astuciosos, rápidos e espertos. Seu dia é a segunda-feira, e suas cores são o vermelho e o preto.
Os alimentos preferidos são o bode, o galo, a farofa e o inhame. Abra o caminho dos passos, abra o caminho do olhar. Abra o caminho seguro para eu passar. Omulu. Adotou. Deus relacionado a todos os tipos de mal físico. É o Deus que conhece as curas. Seus filhos são tristes e solidários. Seu dia é segunda-feira. E suas cores são o vermelho, o preto e o branco. Os alimentos preferidos são bode, galo, porco e pipoca. Rolei na terra, a bênção atotou. Seu xaxará, a ferida secou. A flor do velho me curou. Ogum. Ogunhê. Deus da guerra, do ferro, da metalurgia e da tecnologia. Seus filhos são inventivos, determinados e devotados ao trabalho. Seu dia é a segunda-feira e sua cor é o azul real. Os alimentos preferidos são o cabrito, galo, inhame e feijoada. Guerreiro é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio. A armadura é a proteção. Avanço sob a noite iluminado. Luto sem pestanejar. Derrubo sem me esforçar. A guarnição. Oxóssi. O quero. Deus da caça, orixá da fartura e do conhecimento. Seus filhos são curiosos, pacientes, cuidadosos com a família. Seu dia é a quinta-feira e suas cores são o verde e o azul turquesa. Os alimentos preferidos são cabrito, javali, coelho e milho. Oquearô, Oxóssi, Oquê, na Bahia é São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda, na banda do meu coração. Iansã, Eparrei. deusa dos raios, dos ventos e tempestades. Protege os humanos da fúria dos raios. Seus filhos são corajosos, independentes e sensuais. Seu dia da semana é a quarta-feira e suas cores são o vermelho, o marrom e o branco. Os alimentos preferidos são cabra, galinha e acarajé. Senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Oxum, Oraiê-o. deusa da água doce, do ouro, da fertilidade e do amor, senhora da vaidade. Seus filhos são vaidosos, sedutores e amorosos. Seu dia da semana é sábado e suas cores são o amarelo e o dourado. Os alimentos preferidos são cabra, pomba, feijão fradinho com ovo. Toda cidade irradia magia, presente na água doce, presente na água salgada. E toda cidade brilha, e toda cidade é do Oxum. Iemanjá, Odoiá. deusa dos grandes rios, do mar e da maternidade. Seus filhos são protetores e maternos. Seu dia da semana é o sábado. E suas cores são verde mar, azul e branco. Os alimentos preferidos são cabra, ovelha, arroz e canjica. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Vá pra perto do mar. Leve mimos pra sereia, Janaína e Iemanjá. Nanã, Salubá. deusa da terra, da lama, do fundo dos lagos e dos pântanos. A mais velha divindade do panteão afro-brasileiro. Seus filhos são sábios, introspectivos e rabugentos. Seu dia da semana é sábado e suas cores são o púrpura, azul e o branco. Os alimentos preferidos são cabra, capivara, galinha, rã e mingau. O temporal passou, restaram lama e lodo. Com isso aqui Nanã recria o mundo todo. Ibejis, Ibeibejioró. deuses gêmeos da infância e protetores das crianças. Seu dia é domingo e suas cores são todas as cores. Os alimentos preferidos são aves, caruru e doces. O erê é a criança, sincera, convicção, fazendo a vida como o sol nos traz. Você sabe que o sentimento não trai, um bom sentimento não trai. Xangô, Caocabiese. deus da justiça, do trovão e da guerra. Seus filhos são majestosos e justos. Seu dia é quarta-feira e suas cores são o vermelho, o branco. Os alimentos preferidos são carneiro, frango e quiabo. Vou botar na pedreira oferenda, para que Pai Xangô me atenda, fazendo meu pranto secar. A paz que eu carrego é de pedra, e até meu pedaço do reino, do meu glorioso orixá. Oxalá, Ipababá. deus da criação, o orixá que criou as pessoas. Seus filhos são calmos, frios, lentos, teimosos e pacientes. Seu dia da semana é sexta-feira, e sua cor é o branco. Os alimentos preferidos são melão, arroz, caracol, inhame e cabra. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. As rodas dos homens e dos seus orixás comemoram a união de homens e deuses. A roda tem um significado especial e está presente em várias manifestações da cultura afro-brasileira. Ela reúne, confraterniza e iguala. Após a criação dos orixás, Olorum, o Deus Supremo, não mais se intrometeu. Deixou tudo o que acontece na vida dos homens nas mãos dos orixás. Cada ser humano é filho espiritual de um determinado orixá, herdando dele suas características físicas e de personalidade. Quer saber de que orixá você é filho? Os pais ou mães de santo, sacerdotes que dirigem os templos dos orixás, podem identificá-los por meio do jogo de búzios.
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Certo, gente? Aqui eu passei o vídeo rapidinho, mas vocês podem copiar e colar aí no Google para assistir ele com calma, certo? Vou explicar agora as atividades que é para fazer. Abram no livro de vocês na página 49. Aí no livro de vocês vem falando mais um pouco sobre os Iorumbás e a mitologia dos orixás. Os Yorumbás são um povo que vive em territórios atuais de Benin, Nigéria, Togo e na África há cerca de 800 anos. Algumas informações aqui estão se repetindo conforme eu expliquei acima, tá? Cada povoado Yorumbá tinha um ancestral fundador, que com o tempo foi considerado um deus. Esses deuses foram chamados de orixás pelos Yorumbá. O mito abaixo reconta a criação do mundo do ser humano segundo os Yorumbá. Então, como é que foi a criação do mundo segundo este povo aqui, segundo a crença deles? Lembrando, a gente não está aqui para dizer se é certo, se é errado ou para julgar algum tipo de coisa, tá? Somente para verificar qual é a contribuição desse povo para a construção da nossa sociedade. O Olorum criou o mundo, todas as águas e terras, criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos. E até ordenou que Oxalá criasse o homem. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem de pedra e era muito frio. Tentou a água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou então com fogo, mas a criatura se consumiu com o próprio fogo. Fez um ser de ar que, depois de pronto, retornou ao que era apenas ar. Tentou ainda o azeite e o vinho, mas não teve êxito. Triste pelas suas tentativas, Oxalá se sentou à beira do rio de onde Nanã emergiu, indagando-a sobre a sua preocupação. Oxalá fala sobre o insucesso. Nanã mergulha e retorna da profundeza do rio e lhe entrega uma lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Oxalá então cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas, e então sopra-lhe a vida. Então aqui nós estamos falando de diversas formas que o homem foi tentado, tentaram criá-lo, né? E por fim conseguiram moldar ele com lama. Tá? Nós temos uma imagem aqui para representar e vamos lá para a questão. Número 1. As personagens desse mito são orixás. Escolha uma dessas personagens e escreva uma frase explicando a participação dela na criação do mundo e dos seres humanos segundo os Yorumbá. Então, olha lá, nós vimos várias, tá? Principalmente no vídeo. Tem várias personagens desse mito, dos orixás, tá? Então, vocês vão escolher uma e vão colocar aí o nome dela e escrever uma frase explicando a participação dela na criação do mundo, dos seres humanos, segundo os Yorumbás, certo? Aqui embaixo vem falando uma curiosidade, ó. Além da criação do mundo e dos orixás, conheça outra versão do mito associada aos orixás, assistindo a essa animação produzida pelo Núcleo de Estudos. É o vídeo, na verdade, esse vídeo aqui é o que eu passei para vocês aqui em cima. Tá? É o mesmo. É uma curiosidade que eu coloquei ali em cima, tá? Então,
Então, a partir disso, a partir do vídeo que vocês assistiram, vão assistir de novo, vocês vão escolher uma personagem, colocar o nome e escrever uma frase explicando qual foi a participação dela para a criação do mundo. Vocês perceberam que tem várias. Cada uma contribuiu de uma forma. Cada um tem um determinado tipo de roupa, de cor diferente, na verdade, de preferência de cor e de comida. Tudo bem? Então, olha só. Perceberam que eu expliquei bastante coisa apenas para um exercício, tá? Ah, eu posso ir direto para o exercício? Se você ir direto para o exercício, você nem vai saber do que se trata. Recomendo, assista o vídeo esse aqui embaixo, novamente, para fazer com bastante atenção e carinho a atividade. Tudo bem? Então é isso por hoje, um abraço e até amanhã.